Olá, amigos. Aqui estamos para o nosso encontro domingueiro. A minha saudação a todos os corações que estejam conosco nesta hora, essa hora amiga em que eu tenho recebido dos companheiros tantas palavras de estímulo, dizendo de como a manhã de domingo se tornou um ponto de luz nas suas casas, nessa conversa nossa, e naturalmente as pessoas pensam várias coisas, entram por vários caminhos e levam todos a essa busca de espiritualidade, porque esse é o objetivo nosso aqui na Terra. A gente vive uma média de 60, 70, 80, 100 anos, buscando o quê? Os poucos, vamos pensar assim com muito otimismo, uns poucos buscando as coisas da terra, buscando valores que são europeus, fantasiosos, buscando posições que são tão precárias, buscando valores monetários que são passageiros. Então, nós vamos percebendo que algumas pessoas estão bem voltadas para o mundo, enquanto outras tantas se voltam à espiritualidade. Outro dia eu tive uma alegria muito grande, tocou a campainha na minha casa e eu fui atender duas jovenzinhas, uma de 15, outra de 16 anos. Elas estavam com a Bíblia na mão e disseram que estavam fazendo uma visita para entregar alguns panfletos, e eu recebi, e elas perguntaram: a senhora lê a Bíblia? E eu disse: de vez em quando, mas não, eu leio a Bíblia de vez em sempre. E elas então começaram a fazer perguntas, e eu ia respondendo, mas eu estava encantada. E eu perguntei a idade, e elas disseram 15 e 16 anos, levando a Bíblia na porta das casas das pessoas que as recebiam, falando da palavra de Deus. Eu achei isso tão extraordinário. Não que eu ache que todo mundo deva fazer isso, mas colocar a palavra de Deus dentro do nosso lar é tão importante. E foi exatamente por essa razão que Jesus prometeu o Consolador, o que viria para enxugar as lágrimas das pessoas, de uma forma racional e de uma forma carinhosa também. Exatamente o que os Espíritos fizeram quando houve a declaração, vamos dizer assim, dos Espíritos na Terra. Isto aconteceu em todos os quadrantes do mundo. As vozes falaram em várias dimensões, através de várias bocas, bocas de crianças, de jovens, de adultos, de velhos. Eles falaram da imortalidade da alma, da continuidade da vida e de outros aspectos mais que o Pentateuco da Terceira Revelação traz de uma forma bem didática para o entendimento, para a compreensão nossa a respeito do que somos, de onde viemos e para onde estamos nos dirigindo. E o acontecimento relevante, muito relevante, ocorreu na cidadezinha de Hydesville, que fica no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E é interessante essa cidadezinha, porque ela desapareceu. Alguns companheiros que pertenciam à Federação Espírita Brasileira foram procurar a cidade de Hydesville, que é um dos pontos em que a gente coloca como foco também dessa revelação notável que é o Espiritismo, a terceira revelação. E essas pessoas foram até o estado de Nova York, procuraram e não encontraram a cidade de Hydesville. Então ficou aquela dúvida: será que existia mesmo? Será que não existia? Não souberam encontrar alguma coisa que revelasse a presença de Hydesville. E ficou aquilo dentro de uma sombra. Mas,
lá no estado de Nova York mesmo, tem uma cidade chamada Lilydale. Essa cidade é considerada espiritualista. Vejam bem, não é espírita, é espiritualista, porque só se admite para morar, para viver na cidade, pessoas que creem em algo mais além da desencarnação, que creem na vida espiritual. Então, todos os que moram ali, eles têm essa visão espiritualista. E muitos que são médiums verdadeiros, eles utilizam a mediunidade para esclarecimento, para orientação das pessoas, cobrando uma quantia que não é exorbitante, mas eles cobram, porque eles veem a mediunidade como sendo um fator que eles podem utilizar na forma de sobrevivência. Isso é um pensamento, que não são espíritas. Para o espírita, a mediunidade é para ser utilizada a bem comum das criaturas, não pode ser comercializada. Mas isso não quer dizer que esses companheiros estejam errados, eles simplesmente ignoram. E quando estivemos lá nessa cidade, ficamos sabendo de algo notável. Vamos recordar que no dia 31 de março de 1848, dois acontecimentos marcantes marcaram essa data. Acontecimentos que, apesar de serem divergentes, vieram de uma forma a nos mostrar que a orientação da nossa vida tem o aspecto material e tem o aspecto espiritual, sendo que o aspecto material é transitório, medeia um tempo de existência de 60, 80, 100 anos, e um pouco mais ou pouco menos que isso. E o outro aspecto, o aspecto espiritual, que demonstra uma vida que vai além das conjunturas. Então, esses dois manifestos, o materialista e o espiritualista, se dão exatamente no dia 31 de março de 1848. Nesse dia, numa praça na cidade de Londres, ocorre o manifesto marxista, de ordem materialista. E esse manifesto, então, conduz a pessoa a uma visão muito ampla da vida material, sedimentando essa vida como sendo o mais importante na existência do ser humano. E, enquanto isso, na pequena cidade de Hydesville, ocorre o manifesto espiritualista, mostrando que a continuidade dessa vida vai além das conjunturas de uma sepultura, onde se desfaz o corpo físico, mas não desaparece, não morre, porque vai se transformar em outras expressões de vida, como diz Lavoisier. Então, nós vamos perceber a continuidade dessa vida. Aí a revelação espiritualista se dá, então, numa casinha na cidade de Hydesville, onde habitava a família Fox. E essa família tinha 3 meninas, e 2 delas, Catarina e Margarida Fox, essas 2 tinham a possibilidade de entrar em contato, não sabiam, mas entrar em contato com o mundo espiritual. Elas eram médiums, eram garotinhas, jovenzinhas. Eram médiums, nem sabiam que possuíam essa capacidade. Até que um dia, estando elas brincando, ocorrem os primeiros fenômenos chamados RAPs, que são pancadas. Essas pancadas, elas são sui generis. Se eu bato aqui, são pancadas bem claras que saem de fora para dentro. Mas a que ocorre no mundo espiritual, a pancada vem de dentro para fora. Não dá para explicar assim com palavras
como ocorre as pancadas, mas é como se houvesse uma mão por dentro da madeira batendo para fora. É um som diferenciado. E as meninas ouvem esse som. E inicia-se então um processo de conversação com aquele acontecimento inusitado, porque ele se repete. Ele ia sendo repetido, repetido, e as meninas resolvem fazer indagações. E elas dão até um nome para a criatura que estava fazendo essa movimentação. Ela chamava de Senhor Pé Rachado, que era o nome que elas davam à pessoa que fazia os ruídos. E a conversação vai se estendendo e vai se ampliando também à medida que elas se entusiasmam com a resposta que vem lá do outro lado, que elas não sabem de onde, mas digamos seja do outro lado da madeira, elas se entusiasmam com isso. E isso vai sendo divulgado e se esparrama por todo o país e vem jornalistas de outros países para tomarem conhecimento daquele acontecimento. Até que se descobre que a criatura que fazia aqueles movimentos, os raps, não era o senhor Pé Rachado, mas tinha sido alguém que no passado foi mascate e no passado aquela casa tinha sido uma hospedaria. Então ele se hospedava ali, naquela casa, e foi lá que ele foi assassinado pelos donos da hospedaria. E ele diz então que o nome que ele possuía na época era Charles Rosman. E Charles Rosman diz que o seu corpo e a arca que ele carregava como mascate estavam enterrados ali. Essa notícia se espalhou pelo mundo todo, dos acontecimentos, a comprovação dos acontecimentos e tal, e resolveram então procurar o corpo e a arca, e não encontraram. Cavaram dentro, nos porões da casa, cavaram ali, cavaram em torno da casa e não encontraram absolutamente nada que comprovasse que o esqueleto de Charles Rosman estivesse por ali ou a arca com que ele trabalhava. Os anos se passaram. A cidadezinha de Hydesville desapareceu. Todavia, a casa permaneceu, porque as pessoas temiam a proximidade da casa. Então, o mato cresceu em torno e ela ficou escondida. E mais de meio século se passaram quando pessoas que habitavam aquela região, onde anteriormente havia a cidadezinha, descobriram que Lilydale era uma cidade espiritualista. E aquela casa também era a morada dos espíritos. E eles então ofereceram para Lilydale a casinha da antiga Hydesville. As casas eram uma casa de madeira e elas são construídas de tal monta que você pode arrancá-la dos seus fundamentos para transmutá-la para outra região. Quem constrói as suas casas já faz com essa possibilidade de levar para outro local. E foi o que fizeram. Então foram arrancar a casa do lugar. E quando o fizeram, a grande surpresa, meio século depois, a grande surpresa acontece. Lá se encontrava a arca e o esqueleto de Charles Rosman. Então eles comprovaram a veracidade das informações do fantasma que se comunicava com as meninas. Eu tive a oportunidade não de ver a casa, porque a casa pegou fogo depois, ficou só uma grande placa de madeira onde dizia, e ali havia surgido o neo-espiritualismo, um pedaço que a gente podia ler, que o resto estava incinerado. E tive a oportunidade de ver no museu que tem lá na cidade de Lilydale a arca que pertenceu a Charles Rosman.
demonstração cabal da realidade de uma informação que tinha chegado ao conhecimento das pessoas meio século, pouco mais de meio século antes. E esses acontecimentos que demonstraram a imortalidade da alma ocorreu no dia 31 de março de 1848. O Manifesto Marxista, Materialista, o Manifesto Espiritualista através de Charles Hosman. Então, a gente vê que o Espiritismo realmente é uma filosofia de bases científicas e aí vem as consequências de ordem ética, moral, comportamental, mudança de comportamento para melhor. Nós estamos crescendo. À medida que vamos racionalizando a importância de estarmos aqui, nós vamos construindo as bases daquilo que será futuramente também o patamar de espíritos que possam retornar para auxiliar a humanidade, como aconteceu com o professor Hippolyte, como ocorreu também com Charles Hosman e com todos aqueles que laboraram no sentido de demonstrar a veracidade daquilo que o Pentateuco nos oferece: imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação. Olha que coisa linda! Que mais a gente pode esperar? A evolução, o nosso crescimento moral, espiritual, sendo tudo isso coberto pela presença de Deus. Até mais!